Bom dia, bom dia! E aí, pessoal, como que tá? Hoje a nossa lesson vai ser sobre colorimetria, vai ser bem interessante hoje. Vai ser de um pouquinho diferente, tá, pessoal? Não vai ser aquela coisa maçante, não, de cores, de estrela, de fundos, essas coisas todas. Vai ser mesmo cálculo de colorimetria, tá, gente? A coloração sempre tem um cálculo. Então, pessoal, eu gostaria primeiramente de falar sobre colorimetria. Por que ela é dividida em colorimetria? Color significa, como todos nós sabemos, cor. Ok? E metria, medidas. Tá bom? Isso é muito importante na nossa lesson de hoje. Por quê? Porque não tem como dar jeitinho na colorimetria, pessoal. Infelizmente, aquela pitadinha, aquele pontinho, aquele risquinho não dá muito certo. Então, o que eu venho falar para vocês? Que tem que ser tudo medido, tudo pesado, tudo na exatidão. Porque na colorimetria, nós não temos chance, margem para erros. Tá? Se você seguir o cálculo direitinho, não dá erro, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns cálculos para vocês poderem montar cores diferenciadas para o seu cliente no dia a dia, tá bom? E muito interessante isso que eu vou falar agora para vocês, pessoal. A partir do momento que você trabalha com cálculos, mistura de nuances e tons, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito boa. Personalização da cor da sua cliente. Beleza, Alana. A Alana está falando aqui, pessoal, que essa live vai ficar salva tanto no Instagram como pelo YouTube também. E quando vocês quiserem ficar revendo várias vezes até pegar o cálculo, vai ser muito interessante, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Outra coisa também, compartilhe, né, pessoal? Por favor. Dá um coraçãozinho aí, coloca aí, manda para um amigo que está em casa essa hora. Espero que todo mundo esteja bem e vamos lá, tá bom? Eu poderia aqui dar infinitos exemplos aqui de como vai facilitar e como vocês vão lucrar mais com o cálculo das nuances, tá bom? Colorimetria vem de uma palavra grega que color vem de cor e metria vem de medidas. Se são medidas, então é cálculo, tá? Então nós vamos falar sobre cálculos. Ok? Por quê? Porque na colorimetria não existe margem para erros. Estou sendo até um pouco repetitivo aqui, eu vou ser bastante durante a live. Ela é um pouco diferente da descoloração. A descoloração é um caminho que nós tomamos e nós não sabemos onde que nós vamos parar. Você começa a fazer a dissolução da eumelanina, da fenilmelanina, e não sabe até onde vai parar. De repente você vai precisar fazer um repasse, tá bom? Para poder alcançar o fundo de clareamento ideal. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a descoloração é uma conquista, tá? E a coloração é uma exatidão. Então, não sei se vocês sabem, né? Você já deve ter ouvido isso, já há um bom tempo aí, tanto dos profissionais como das clientes. Ah, meu cabelo puxa para o vermelho. Ah, meu cabelo sempre fica laranja. Vocês sabem que não é culpa do cabelo, né, gente? É culpa nossa que não usamos o corretor certo para poder fazer aquela neutralização. É o que eu vou acabar mostrando aqui para vocês. Então, só para iniciar... Bom, pessoal... eu vou fazer um cálculo que foi feito no meu último curso que eu dei aqui no interior de São Paulo, em Tatuí, tá bom? Que foi uma profissional que falou para mim, falou assim, eu sempre uso esse tipo de coloração e meu cabelo sempre esquenta, nunca fica da cor que a cliente quer ou então fiel à cartela. Por quê? Simplesmente por um dado muito específico. Nós temos que neutralizar o fundo de clareamento. Ok? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou replicar o que foi feito lá. Primeiramente, a cliente dela, ela tinha uma cor natural 5. Ok?
E a cor de desejo dela, a cor de desejo era um 7.713, ok? Qual que é o primeiro, assim, que a gente às vezes acaba cometendo certos erros primários, que é aonde? Na escolha do oxidante. O oxidante é importantíssimo, porque se nós errarmos no oxidante, erramos em tudo, tá bom? Então nós temos que fazer um cálculo muito básico do quê? Para nós podermos achar o oxidante, que nós vamos partir de uma base natural 5 e vamos para o 7. Então, vamos lá. 10, 20, 30. Então eu tenho que usar 30 volumes. Sempre nós partimos a contagem do 5, 5, 6, 7. Ok? São 3 partes. Então nós temos que usar um OX de 30 volumes. Se aqui fosse um 8.713, nós teríamos que usar o OX de 40, ok? Gente, o OX de 40 é para ser usado na coloração. Ele cobre branco. O branco não tem nada a ver com o oxidante, tá? É a coloração que faz a cobertura do branco. Então, o oxidante, ele serve para eliminar diluição daquela meomelanina, tá bom? Até chegar na feomelanina. Então, nós saímos aqui de uma base que temos bastante pigmento azul e nós temos que ir para o pigmento laranja. Então, eu preciso de uma força ideal para me poder conquistar esse resultado aqui, que é um marrom frio. Bora lá. Então, eu saio do 5 e vou para o 7. É óbvio que eu estou clareando esse cabelo. Se eu estou clareando esse cabelo, o que vai acontecer? O que vai gerar? Um fundo de clareamento, ok? E o fundo de clareamento do 7? Laranja, né? Laranja. Bom, se eu não usar corretor aqui, o meu corretor aqui, ó, vou ter que colocar aqui. Qual que vai ser o meu corretor? Se eu não usar o meu corretor, o que vai acontecer aqui? Eu vou usar o que me sobra, que é esse cara aqui, ó, para poder fazer essa neutralização, que é o nosso azul. E o que acontece? Por que fica um quente ou por que fica com muita vibração essa cor? Porque eu gastei o único ponto azul que eu tenho aqui para poder fazer a eliminação do meu laranja. Então vai ficar o quê? Um 773. Então vai ficar com muita vibração. Então o que eu necessito de fazer? De neutralizar esse meu camarada aqui, que é o laranja. Eu fazendo essa neutralização do meu fundo de clareamento, eu não preciso gastar o meu ponto azul que está aqui dentro do meu 7713, tá bom? Eu fazendo essa conta, o que acontece? Eu tenho minha fidelidade do meu 7713. E aqui, ó, vai estar fazendo a minha neutralização do meu laranja. Ok, mas aí vocês estão me perguntando agora, né? Eu sei que o meu corretor aqui é o azul. Quantidade. Quantidade de azul. Qual é a quantidade que eu devo usar de azul, tá? Para me poder fazer essa neutralização e ter a fidelidade do meu 7713. Qual que é? Gente, é uma regra muito fácil, é a regra do 10, tá? Nós vamos contar do 7 para o 10. 7, 8, 9, 10. São 3. Então, toda vez que nós vamos falar sobre corretor, nós falamos em medida de quê? 3 centímetros, tá bom? Então, eu preciso de 3 centímetros aqui, para eu poder fazer essa neutralização do meu laranja e ter a fidelidade do meu 7713.
Pronto, montei a minha coloração. Simples assim. Tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante. Por quê? Esse cabelo não vai ter desbote. Esse cabelo, com as frequentes lavagens de cabelo da sua cliente em casa, não vai ter aquele fundo com vibração. Então, nós vamos ter fidelidade até o próximo retoque. Tá bom? E como que nós fazemos isso, gente? Acontecer usando sempre as ferramentas corretas. Existem ferramentas, isso aqui são as nossas ferramentas de trabalho. Essas ferramentas, ela tem que ter no seu estoque, principalmente os nossos corretores. O azul, o vermelho e o amarelo tem que ter no seu estoque, porque eles é a nossa salvação quando nós precisamos. Tá? Aquela fidelidade de coloração vai ser permanente. Isso é o nosso diferencial. Toda vez que nós vamos fazer uma coloração e vamos gerar um fundo de clareamento, nós devemos usar corretores, seja ele o azul, seja ele o violeta e seja ele o amarelo. A Rosângela mandou uma pergunta aqui pra gente, perguntando se os 3 centímetros são para um de tubo. Nossa, perfeita a sua pergunta, tá? Sim, toda a medida dos 3 centímetros é sempre para 60 gramas. Tá? Se você for usar 30 gramas, 1,5 centímetros, tá bom? Geralmente o centímetro, pessoal, se vocês forem prestar atenção, aqui não tem nenhuma cumbuquinha aqui, né? Mas tudo bem. No fundo da cumbuca tem uns quadradinhos. Cada quadradinho daquele dali é 1 centímetro. Então, antes de preparar a coloração, você já tem que ter em mente o que você vai estar fazendo aqui do seu cálculo e fazer o risquinho ali do seu corretor que vai ter que ser usado. Tá bom, pessoal? Eu acho que no vídeo não vai aparecer, tá? Mas aqui dentro tem os quadradinhos. Apareceu? Deu para ver aí? Mais ou menos, né? Tá? Então, cada quadradinho desse daqui é 1 centímetro. E aqui vocês vão ter que fazer os seus centímetros lineares aqui, tá? Para poder fazer essa correção. O importante, que eu acho que é o mais importante, pessoal, é nós ficarmos muito atentados a usar os corretores. Porque isso que vai fazer o diferencial, isso que vai trazer a cliente para o salão. Tá? Porque ela não vai conseguir fazer isso em casa. Mesmo que ela compre pela internet ou vá numa perfumaria comprar uma coloração, que nós sabemos que isso acontece muito, tá? Não vai dar o tom que ela quer. Independente, tá? Aqui eu coloquei um exemplo aqui do 713, que ele é bem complicadinho mesmo. Mas independente, tá? Temos que usar sempre o corretor, tá bom? Se nós tivermos aqui, por exemplo, dá um outro exemplo. Um exemplo bem básico, tá, pessoal? Bem básico mesmo. Vamos continuar aqui na cor natural 5. Cor natural 5 aqui. E eu vou só atenuar esse cabelo para a cor de desejo 5 também. Ela só quer dar um brilho nesse cabelo. Ou ela tem uns 30% de branco, 40% de branco, e ela só quer manter a cor natural desse cabelo, ok? Eu estou gerando fundo de clareamento aqui? Não, porque eu não estou clareando, estou mantendo o tom. Mas mesmo assim, nós temos que fazer o quê? Usar o corretor verde, tá? Nós temos que usar esse corretor verde. Por que nós temos que usar o verde? Para não dar reflexo vermelho. Porque, querendo ou não, nós estamos saindo de uma cor natural e estamos fazendo uma cor cosmética. Vamos usar aqui 10 volumes para fazer aqui, tá, pessoal? Porque quando nós vamos manter tom sobre tom, é 10 volumes, tá? Então, nós vamos usar aqui o OX de 10 volumes. Mas esse 10 volumes, ele consegue fazer uma remoção parcial dessa eumelanina, que são os pigmentos mais azuis, para poder dar a vez do pigmento artificial.
E com o tempo, esse pigmento artificial, ele tem um desgaste natural da oxidação do próprio ar, tá? E o que acontece? Ele vai ficar avermelhado. Você já deve ter acontecido alguma vez com vocês assim, de ter feito uma coloração, ter passado um tom 4, um tom 5, e a pessoa volta depois de uma semana, 15 dias, você olha na luz, dá um reflexo por cima, mais avermelhado, não é isso? Já deve ter acontecido. Quem já aconteceu, dá um joinha aí, pessoal, que já aconteceu muito comigo. Mas depois que eu comecei a utilizar o corretor verde, em cima dessas colorações, que eu sei que meu fundo vai ser vermelho, acabou esse problema, a coloração teve uma durabilidade muito maior e ficou muito mais natural. Manda, Lana. Mandaram uma pergunta aqui pra gente, perguntando se o corretor misturado com a coloração não altera a cobertura de brancos e se a OX10 cobre cabelos brancos. Perfeita pergunta. Então, quer dizer, vamos lá fazer a primeira. Sobre se o corretor vai alterar o cabelo branco, é isso, Lana? Se a mistura da coloração não altera do corretor. Então, não altera a cobertura de brancos. E perguntaram também qual a quantidade de corretor para essa ocasião que você falou. Dessa ocasião aqui do 5? Então, é sempre a regra do 10, pessoal. Do 5 para o 10, 5 centímetros. Beleza? É sempre assim. Pode colocar 5 centímetros aqui no fundinho da cumbuca de 5 centímetros de verde, que depois vocês me falam. Quem faz isso, não deixa de mais usar, porque o corretor verde é um dos mais usados no salão, tá? Pode fazer. E voltando lá à questão dos brancos, bom, primeiramente eu tenho que saber a porcentagem de branco que vai ter, tá? Se passou de 70% de branco, eu vou precisar de muita base, né? Então, como já está muito ali, o cabelo branco, principalmente se for localizado e tal, eu não vou ter tanta necessidade de corretor. Agora, por exemplo, se eu tenho aqui na nuca, que geralmente a nuca é mais natural, aí eu vou ter que fazer 2 misturas de coloração, tá bom? Porque o branco, ele não me gera fundo de clareamento, tá? Por quê? Porque ele não tem melanina, ok? Agora, onde tem melanina natural, ele me gera fundo de clareamento e eu vou ter que ter essa questão, esse cuidado de fazer 2 colorações, uma para o branco, onde tem mais concentração, e a outra para onde tem menos concentração. Onde que tiver abaixo de 50% de branco, tem que usar o corretor, tá bom? E não erre no OX, se tiver que usar o OX de 30, 40 para fazer a cobertura de branco, façam, que dá super certo. Perguntaram também se o uso do corretor atrapalha na hora da descoloração, caso a pessoa vai fazer mechas depois. Não atrapalha, tá? Ele não vai atrapalhar em nada. Só que nós estamos colocando um pigmento artificial, que depois vai ter que ser removido por um persulfato. Então nós temos que tomar uns certos cuidados aí de questão de saúde do fio, tá bom, pessoal? Mas não atrapalha em nada. O corretor, ele só neutraliza o fundo de clareamento. É incrível, a colorimetria ela é mágica, gente. Por isso que eu dou aula de colorimetria há mais de 20 anos, eu sou colorista profissional há mais de 20 anos e é fascinante quando você entende esse mundo. É um universo totalmente diferenciado e quando você domina, é muito gratificante que vocês conseguem fazer cada trabalho incrível. Mas não atrapalha. Tem mais aí, Lana? Tinha 2 perguntas, né? Do branco e da outra, Elias. Deixa eu pegar aqui de novo. Perguntaram se a OX de 10 volumes cobre cabelo branco. E mandaram aqui pra gente também se no caso do cabelo branco não é indicado o OX de 20 volumes. Olha, pessoal. Primeiramente eu quero deixar uma pergunta no ar. Existe cabelo branco? Sim ou não? Rapidinho, pessoal. Rapidinho. Alguém respondeu? Existe cabelo branco, gente? Coloca aí. Você tem cabelo branco na sua cabeça? Primeiramente, nós temos que entender uma coisa, pessoal. Cabelo branco não existe, tá? O cabelo, existe o cabelo grisalho, tá? Porque branco é a cor desse papel aqui, ó.
então ele teria cor. E o cabelo grisalho, ele é transparente, ele não tem melanina, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou dar só 3 exemplos aqui de cabelos grisalhos. O cabelo grisalho, que é aquele cabelo fininho, bonitinho, que parece um algodãozinho, bacana para fazer cobertura, tá? Com 10, com 20, com 30, com 40, não importa, ele vai cobrir. Agora tem aquele cabelo grisalho, que é o quê? Brilhante. Você olha assim, o bichinho está brilhando. Meu pai do céu, aí você já começa a ter técnica para cobrir ele. Aí já vai precisar de uma técnica. E tem 2 técnicas, tá, pessoal, que funciona muito, tá? Que é lá da década de 80, que é usada até hoje, que é o quê? A mordançagem e a pré-pigmentação. Esses 2 funcionam perfeitamente. Vou deixar isso aí para uma próxima live, que é bem bacana. E o terceiro branco, que vocês devem conhecer bastante, é aquele branco que brilha e é torto. Que ele tem a cadeia de chofre dele é tão forte, a cutícula dele é tão forte, tá tão fechadinha que o que ele começa a torcer, tão rígido que é. Esses para cobrir é punk, então tem que ter técnica. A coloração cobre perfeitamente, tá? Se você tiver técnica para usar. Infelizmente a coloração ela precisa da nossa ajuda. Ela vai precisar, nós vamos precisar amolecer essa fibra, nós vamos precisar dar uma delatadinha de leve antes da coloração. Aí você consegue ter uma coloração perfeita desse cabelo. E 10 volumes cobre, 20 volumes cobre, 30 volumes cobre, 40 volumes cobre o cabelo branco. Não tem problema. O Ricardo mandou uma pergunta aqui pra gente. E aí, Ricardo? Ele é desenvolvido para neutralizar o tom de partida ou de chegada. Exemplo, do 4 para o 7, eu neutralizo qual o fundo de clareamento? Então, isso é uma dúvida, porque boa pergunta, ótima pergunta, tanto do de partida como de chegada, e nós temos ainda o do meio, tá? Viu, Ricardo? Ainda estamos do meio. Isso é uma incógnita. Pela lógica, eu só neutralizo onde eu chego. Eu não tenho como eu neutralizar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que neutralizar o laranja, porque é o fundo que o meu oxidante vai fazer a diluição daquela melanina natural, ok? Ele vai fazer aquela diluição, vai diluindo, e esses 30 volumes vai parar no laranja. Então, eu tenho esse tempo, a coloração, ela tem um tempo, tá, gente, de ação. Primeiro, o peróxido. A amônia delata a cutícula, tá? O peróxido entra para dentro do fio, faz a varredura da melanina, junto com a amônia, faz a varredura da melanina natural, tá? Cria-se um campo ácido e tem a revelação do pigmento artificial, ok? Então, pela minha lógica e pela lógica de muitos coloristas que eu conheço, que a gente já estudou, já discutimos muito esse assunto, o tom final, tá? O de partida eu teria que usar verde, ok? Porque é vermelho. Aí como que seria o meu final? Beleza? Fica aí para pensar. Então sempre o final, tá bom? Mas foi uma ótima pergunta. Essa pergunta ela cria polêmica em todos os lugares. Mandaram outra aqui pra gente. Se todas as colorações da Red Iron cobrem cabelos brancos. Todas as colorações? Então, gente, vamos lá. A coloração foi feita para cobrir até o 8. O 9 e o 10, eles são colorações muito diluídas. São muito, assim, eles não têm tanta melanina, pigmento, tanta molécula artificial. Então, ela é muito diluída. É um pouquinho mais complicado, vai dar transparência, mas até o 8 ela cobre perfeitamente. Mas tem um caso aí, tá, gente? Vamos lá. Nada é tão simples na colorimetria. Infelizmente, a coloração não é simples, gente. Ela é bem complicadinha. Mas depois que você pega o jeito, você vai embora. Cabelo, ele ama base. Ele ama base, cores base. Ele gosta, o branco ele ama isso. Depois nós vemos o quê? O dourado. Ele adora o dourado. Depois os marrons, tá? Aí
para por aí, porque a hora que começar a vir já as cores vibrantes, já começa a diluir. E tudo, um toquezinho para vocês, viu, gente? Tudo que contém azul, toda coloração que contém azul, pode ser ela... já foi esse daqui... 5-1, 7-1, tá? Tudo que tiver ponto 1, tá? Isso daqui é azul, então ele vai dar mais transparência para esse fio branco. Então, fica a dica, sempre coloque base junto, principalmente dos que contém azul. Além deles diluir, eles dão uma fechadinha no tom, beleza? Então... essa daí tá respondida a pergunta? Não, por enquanto não. Tá de boa, né? Então, pessoal, eu vou dar uma viradinha aqui, depois... outra coisa, essa live vai ficar salva, tanto no Instagram, né? Quanto no YouTube. Depois vocês voltam lá, tiram print e tal, e dão uma estudada bem bacana, tá? Se nesse primeiro exemplo, natural 5, se for usar o 7713, ele tem que usar 5 centímetros de azul. Vamos lá. De novo. Esse primeiro exemplo, natural 5, o primeiro natural, que você mostrou. Natural 5, certo. Se for usar o 7.713, tem que usar 5 centímetros de azul também, usando a regra do 10? Não, então... a regra do 10 é sempre da partida. Se eu partir do 7 para o 10, 10 menos 7, 3 centímetros, tá? Se aqui fosse 6 para o 10, tá? 4 centímetros. Geralmente vai parar aqui no 5, tá? Do 4 para baixo, geralmente não vai. Então, para o 10, 5 centímetros. Tá? Eu vou facilitar a vida de vocês, gente. Vou facilitar a vida de vocês aqui agora. Vou até virar aqui de novo. Mas veja se ficou respondida a pergunta. É sempre a regra do 10, tá? Da onde você parte por 10, você faz o cálculo, é o tanto de centímetros que você precisa usar. Tem mais uma perguntinha aqui. Pode falar. Mandaram assim pra gente. Eu fiz uma morena iluminada na altura do 8 e matizei com 834. Ficou bem amarelo. O que posso fazer para apagar um pouco? Vamos lá, de novo. Ela fez uma morena iluminada na altura do 8. Na altura do 8, aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, o 8. Vai lá. Até aqui. Matizou com 834. Então, ela abriu... Então, o 8, isso é uma ótima pergunta, tá? Perfeita essa sua pergunta. Eu gosto muito desse tipo de pergunta porque ajuda a gente aqui a fazer uns cálculos maravilhosos. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber qual que é o fundo de clareamento do 8. Fala aí, galera. Vamos lá, né? Então, nós temos o quê? No amarelo, né? Amarelo, laranja, não é isso? Então, nós temos aí um fundo de amarelo com vestígio de vermelho. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui para neutralizar primeiramente? Ela falou que ela neutralizou com o quê, Lana? Ela matizou com 834. 834, ela colocou aqui, ó. 8.34, ok? Olha só que legal. Como que é o nome dela? E o que ela pode fazer para neutralizar, para apagar um pouco, porque acabou ficando bastante amarelo? Então, primeiro nós temos que saber o porquê que ocasionou esse dourado, essa vibrância nesse cabelo. Primeiramente, você lembra o nome dela? Esqueci o nome dela. Coloca o nome de novo aí, que eu gosto de falar o nome da pessoa. Olha aqui, ó. Nós temos o que aqui, ó? Dourado, não é isso? E aqui nós temos o quê? Dourado mais vermelho, não é isso? Aqui nós temos o quê? Esse amarelo aqui que nós temos aqui de fundo de clareamento. Então, nós temos mais um dourado. E aqui nós temos o quê?
dourado mais vermelho. Não tem, é impossível, a não ser que seja o desejo dessa cliente ser uma morena iluminada quente, com vibrância, não tem como não ficar laranja esse cabelo. É impossível, tá? Porque ó, nós já temos o fundo de clareamento desse cabelo aqui, ó, que já dá amarelo laranjado, que já tem 2 dourados e um vermelho. E você foi e colocou, você repetiu, na verdade, todo esse fundo de clareamento na nuance do reflexo. Você repetiu. E se você quisesse uma neutralização, você não poderia ter usado o 834, tá? Você poderia ter usado um 81, tá? Ou um 8713, que também o 13 ia ajudar a neutralizar bastante aqui. E nós temos várias opções aqui, ó. O 8713 seria perfeito aqui para poder neutralizar e dar uma nuance perfeita. Agora o meu conselho, tonalizante, tá, gente? Outra coisa muito importante, vai fazer neutralizações de loiros, morena iluminada, é tonalizante. Nós temos o tonalizante, no seu caso agora, que é o quê? O 7.13. Pode usá-lo, tá? Com OX de 5 volumes. OX de 5 volumes, tá? 1:2. Pode usar esse cara aqui, ó, que você neutraliza tudinho esse cara aqui. Pessoal, do fundo de clareamento, tá? Que sai do 1 até pro 10, isso serve mais para as colorações, tá? Colorações. Será que tem como pegar uma cartela de cor lá? Por gentileza? Ó, nesse caso aqui, vocês não precisam ficar neutralizando, tá? O fundo de coloração da Red Arrow já é azul, tá? Então ele consegue ter uma neutralização bem bacana do 1 ao 4. Agora do 5 para o 6, tá? Onde que nós temos aqui, ó, vermelho, nós temos aqui laranja e nós temos aqui dourado. Tá bom? Então, aqui é onde que nós vamos trabalhar a nossa neutralizações. Então, toda vez que você usar, passou direto que eu vi. A gente tem uma perguntinha da Berenice. Tá, só um minutinho, só terminar esse meu raciocínio aqui, ó. Então, já te respondo, Berenice. Do 5 e o 6, com fundo de clareamento, eu preciso do verde. Então, sempre fazendo o cálculo para o 10, tá? Do 7 e 8, eu preciso o quê? Eu tenho o quê? Do laranja, aqui é o vermelho, eu preciso do verde, desculpa, aqui ó, verde. Do laranja, eu preciso do azul. E do dourado, eu preciso do violeta. Então, é bem simples você ter esse tipo de corretores com vocês, que vocês vão neutralizar qualquer fundo. Pode falar. A Berenice perguntou como ela faz o retoque de raiz de uma descoloração global, só o retoque de uns 5 centímetros. Você fez essa descoloração global e ela vai fazer outra global em cima desse natural, ok? Deixa eu pôr isso aqui. Bora lá. Coragem, hein, Berenice? Fazer uma global. Eu vou aconselhar você a usar o pó descolorante Extreme, tá? Da Red Arrow, tá bom? Por quê? Ele é mais aquoso, ele é perfeito para fazer trabalhos de descoloração global, ou até masculino mesmo, aqueles cabelos que a garotada gosta de descolorir, o Extreme é perfeito para isso. E também para quem gosta de usar touca, né? Fazer mecha com touca também, o Extreme é bem bacana para essa finalidade, tá bom? Vamos lá. Ela falou que já usa mesmo esse que você indicou. É? Isso daí, tá vendo? Perfeito. Isso daí. No restante de mechas, papéis, tudo, nós temos o highlight, também nós temos o silver 9 tons, que é perfeito para isso. Tá? Nós vamos fazer um gabarito aqui, ó, tá? Então, eu tenho 5 centímetros de raiz, tá? Aqui, 5 centímetros de raiz aqui.
E aqui nós temos o quê? Uma global. O que eu devo fazer? Primeiro passo, proteger. Proteger esse cara aqui, ó. E nós protegemos ele com o quê? Com o reconstructor. Quem usa a linha Fiber Repair aí? Então, reconstructor, Fiber Repair, tá bom? Tem que passar, galera. Não precisa ser uma quantidade grande, pode borrifar um pouquinho de água, tá? Passa, protege, bem protegido, essa parte aqui. Espera uns 10 minutinhos ali o reconstructor fazer a equalização do pH e fazer a equalização da porosidade. Aí você vai iniciar a descoloração na raiz, tá bom? A descoloração na raiz é simplesmente como vai fazendo, tem várias técnicas, tá, gente, para fazer uma global. Mas a mais comum é fazer descoloração mecha sobre mecha, tá bom? Ou você pode usar, eu aconselho, toda vez que fazer mecha sobre mecha, colocar uma fita de algodão entre as mechas. Por quê? Porque vai ter mais circulação de oxigênio ali, vai ter menos ardência no couro cabeludo e vai ter uma descoloração um pouquinho mais rápida. Respondido? A Valdete perguntou pra gente. Fiz umas luzes e o cabelo dela, depois que ela lavou, ela achou que não ficou bem clarinho. Como posso resolver? Bom, como que é o nome dela? Valdete. Valdete? Ótima pergunta, Valdete. Isso é uma pergunta muito importante e acontece muito isso. Por quê? Porque lembra que eu falei no início, não sei se você estava no início da live, eu falei que a descoloração é uma conquista. Se eu preciso de um cabelo clarinho, eu preciso de um fundo de clareamento 9, tá? 9. E se ele tiver no 8, não adianta. Não adianta colocar pigmento azul, não adianta colocar pigmento violeta, não precisa colocar máscara, material, você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir clarear. Porque quanto mais você esfria esse cabelo, mais você acaba escurecendo também. Então é muito complicado. Então o que você vai ter que fazer? Pegar mechas, tentar separar essas mechas e fazer mais uma limpeza. Tem que abrir tom. Se você não chegar no fundo de clareamento 9, não tem jeito. E o mais interessante, quando nós chegamos no fundo de clareamento 9, você não precisa sofrer. Com a Red Iron ninguém sofre, tá, gente? Nós temos o que aqui, ó? Os matizadores especiais. Deixa eu ver ali se estava filmando aqui. Nós temos aqui, ó. Tá filmando aqui, ó? Os matizadores especiais. Então, desce mais, pode falar, para cá. Aí, tá vendo aqui embaixo, esses daqui, ó, gente, ó, são os matizadores. Então, nós temos toda a linha, tanto fria, como neutra e como quente, tá? E elas são misturáveis entre si. Se você tiver no fundo de clareamento 9 ou 10, você usa ela direto, que chega no tom que o seu cliente quer, tá bom? A Jean falou que ficou curiosa com as indicações dos pós para cada técnica. Ah, sim. Não é à toa que a Red Iron tem 4 pós colorantes, tá, gente? Um diferente do outro, com as suas características e qualidades diferentes, tá? O Extreme, que eu tinha falado, é ótimo para fazer global. Ele é um pó que tem uma velocidade grande, então tem que ter um pouco mais de habilidade para trabalhar com ele. Você tem que ser um pouquinho mais rápida, tá? E o Highlight, ele já é um pouco mais denso, a textura dele. E o Extreme é azul, o Highlight é branco, é um pó branco, e ele tem um pouco mais de textura, ele é um pouquinho mais grossinho, perfeito para quem gosta de trabalhar a mão livre e freehands, tá bom? O 9 tons é um pó maravilhoso, 9 tons, Silver 9 tons. Uma que ele para lá no 9º tom mesmo, tá? Ele para lá no fundo de clareamento amarelinho, bonitinho, douradinho, pronto para ser tonalizado. E ele tem tecnologia Oil Nutri nele, Oil Protector, desculpa, Oil Nutri é outra coisa, o Oil Protect dele. Então é uma tecnologia patenteada pela Red Iron, tá? E só ele que tem esses componentes. Fora a arginina, a creatina, que ajuda muito na recuperação do fio do cabelo.
E não precisa do quê? De plex nenhum. O silver é muito bacana para isso. E nós também temos o blonde. O blonde é um pó muito especial, um pó mais fino também de característica azul. E ele também é ótimo para cabelos fininhos, muito bom. Ele também tem uma integridade muito boa em relação à fibra. A Renata mandou aqui pra gente. Tem um cabelo colorido com tonalizante 5 e ela quer 6.4. Tem que abrir. Tem que fazer limpeza, não vai ter jeito. A limpeza você vai... E é rapidinho, tá, pessoal? Não é praticamente um peeling que você vai fazer nesse fio, tá? É uma limpeza rapidinha que você vai fazer com oxidante de 10 mesmo, tá? Você pode estar usando o pó 9 tons, que ele é bem bacana para fazer esse tipo de limpeza, que ele ajuda bastante o fio, tá? E aí você consegue fazer essa remoção. Como é tonalizante, é muito simples, é bem bacana, ele é mais superficial. O Val mandou aqui pra gente. Por que o tempo frio atrapalha o clareamento das mechas? Ótima pergunta, ótima. Agora, acho que no final do mês, eu estou indo para Santa Catarina, tive um mês passado lá em Criciúma, estava 5 graus. Então, você imagina para abrir esse cabelo, né? Na verdade, são o quê? Vibrações de moléculas. A gente vai entrar um pouco aí sobre química e física, né? O calor ajuda as moléculas vibrarem mais. Então, o que acontece? Quando elas vibram, ela consegue ser um pouco mais diluída. E o calor tem uma expansão maior de cutícula. Tá bom? Aqui. Bom, aqui. Tem um pouco mais de expansão de cutícula. Então você consegue ter uma abertura maior no calor. Por isso que é bem interessante, quando tiver tempos frios, o papel ele tem que ser bem fechado. Não pode ter saída de ar nem entrada de ar. Porque quanto mais o peróxido estiver ali dentro, bonitinho ali, agindo junto com o persulfato, você tem um clareamento maior. E você tem que aproveitar o calor do couro cabeludo da cliente, tá bom? O Wagner pediu para você dar outros exemplos com contas para ver se esclarece um pouquinho mais. Tá bom, vamos lá. Essas continhas, gente, matemática da cor é fantástico, tá? Cálculo de nuances é fantástico. A partir do momento que vocês fazem cálculo com a nuance, eles ficam perfeitos. A neutralização, ela nem sempre vai ser necessária, tá, gente? Por quê? Porque às vezes nós precisamos aproveitar aquele fundo de cabelo, aquele fundo de clareamento, desculpa. Por exemplo, essa aqui é a cartela de novo. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem aqui um natural 6, tá? Um 6. E ela quer um 834. Tá aqui o 834. Cadê o 834, gente? Aqui. Tem aqui o meu 834, certo? Então, não tem sentido eu fazer essa neutralização, tá? Porque ele já está aqui. Eu já tenho o laranja que eu vou precisar lá em cima daquele 8, tá? Então, eu não preciso. O que eu vou precisar aqui? Acrescentar. Acrescentar o quê? Deixa eu colocar aqui que eu gosto de mostrar. Gente, eu preciso acrescentar dourado para poder fazer o quê? Como eu estou colocando já um 34 e já vai estar em cima de um laranja, se eu não colocar um dourado, o que vai acontecer? Esse cabelo vai ficar liberando um marrom quente, tá? Então eu preciso de colocar vibrância nesse cabelo, eu preciso de diluir, porque o dourado ele é um diluidor, então ele vai diluir tudo que é minhas partes vermelhas que estão lá nesse cabelo e eu vou ter que conseguir um laranjão bonito, um 834 perfeito, fiel à cartela, tá bom? Agora fazendo um exemplo aqui já de cálculo mesmo. Vamos lá, vou sair de uma base 5, né? Porque geralmente é 5 aqui os nossos cabelos, tá? E fica mais fácil a compreensão. Eu queria que desse uma cor de desejo aí, eu não gosto de eu fazer porque parece um pouco clichê, parece que eu decorei, mas se vocês quiserem colocar algum tom aí, cor de desejo, aí eu consigo interagir mais com vocês ainda. Bora lá, pessoal, fala aí um tom.
Não pode colocar em cores absurdas, tá, gente? Porque tem muita gente, 5. A primeira resposta foi 6.7, temos 8.3, 989. Deixa eu só falar sobre o 989, tá, gente? Vou até colocar aqui, o 989. 989. 989. Tá, todo mundo faz essa pergunta para mim em todo o curso que eu dou de colorimetria. É assim, sai da base, quero pôr 889 aqui, o 989. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é um cálculo básico, porque às vezes a cliente aponta na cartela, ela tem uma base 5. Eu quero esse 889, que ela achou lindo. Então vamos passar, né? Vamos aplicar essa coloração aqui e tal. Aí você aplicou. Aí o que vai dar? Ruim. Por quê? Olha, lembra lá, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos OX de 50 volumes? Não temos. Nós temos que parar aqui. Tá? Então, nós chegamos no máximo, nós saímos de uma base 5, nós chegamos no máximo na base 8. Um 889? Maravilha! Maravilha, perfeito. Mas um tom acima vai dar ruim, não dá certo. Beleza? Então fica a dica, sempre contem, gente, 5, 6, 7, 8, 9. Passou de 40 volumes, esquece, não vai dar, tá bom? Não vai ser legal. Aí nós vamos, para você conseguir sair de uma base 5 para ir para um 989, é para uma próxima live. Depois desse, mandaram um tom desejado como 8.71. 8.71. 8.71. Perfeito. Vamos colocar essa última aqui. Eu sei, gente, porque o cálculo é bem bacana, é bem gostoso de fazer, tá? Primeiramente, eu vou riscar aqui para não confundir. Eu estou escurecendo ou estou clareando esse cabelo? É a primeira pergunta que nós temos que fazer, tá bom? Então, por que eu falo isso? Porque nós vamos gerar o quê? Se eu estou clareando, eu estou gerando o quê? Fundo de clareamento, ok? Qual que é o meu fundo de clareamento do 8? Porque o meu oxidante vai ter que me parar aqui no 8 aqui, tá? O fundo de clareamento do meu 8 é o quê? Amarelo mais laranja. Certo? Não é aquele amarelinho, laranjinha, não, gente. É amarelo mais laranja, tá? Não existe esses meios termos de cores, não, tá? Existem cores análogas. As cores análogas é a passagem de uma cor para outra, tá? Mas o corretor, ele faz esse trabalho todinho aí. Então, eu já sei qual que é o meu fundo de clareamento, agora eu preciso descobrir o que é. Eu preciso descobrir qual que é o meu OX, qual que é o meu peróxido que eu vou estar usando. Então, nós vamos fazer aquela continha lá. 5, 6, 7 e 8. 40 volumes, sempre partindo 10 volumes, tá? E sempre partindo a contagem da cor base, tá? Então, eu preciso do quê? 40 volumes. Tô falando um pouquinho rápido porque a gente tem tempo, tá, gente? Eu preciso aqui, 40 volumes, tá? O que eu vou precisar fazer agora, nesse exato momento? Descobrir qual que é o meu corretor. Qual que é o meu corretor? É azul, não é, gente? Azul. Por quê? Porque eu tenho laranjinha aqui. Então eu preciso do meu laranjinha aqui, tá? E como é uma base 8, tá? E marrom, eu não preciso usar violeta aqui para poder fazer a neutralização do meu amarelo, porque eu estou indo para um marrom. Se fosse um 8.1, aí eu teria que usar violeta já também junto aqui. Mas tudo bem, não vamos complicar mais do que já é complicado. Quantos centímetros eu preciso de azul? Respondem aí, pessoal, que vocês já sabem já, hein? Eu preciso do quê? 2 centímetros de corretor azul. 2 centímetros. Esses 2 centímetros de corretor azul, gente, ele vai fazer o quê? Ele vai neutralizar o meu amarelo laranjado.
e eu vou ter a minha cor, esse marrom frio, tá? Perfeitamente frio. Esse marrom ele não vai ficar com reflexo quente e também não vai ficar com reflexo dourado, tá bom? Desculpa, gente. Não vai ficar com reflexo vibrante, vamos colocar direto assim, senão complica. Ele não vai ficar nem puxando para o laranja e nem puxando para o dourado, tá bom? Ele vai ficar exatamente aqui por causa desse sujeito aqui, ó. Temos que usar, tá bom? Tem outro exemplo aí? O Wagner perguntou sobre o que você estava falando antes, se o reforçador de clareamento 000 não resolve no caso do 989. Resolve. Resolve. Respondi a sua pergunta. Nós temos que aqui, ó, por exemplo, do 5 até o 9, que é o limite, o reforçador te dá um tom, tá? O reforçador aqui, ó. Eu vou sair, eu tenho aqui a minha cor natural. Aí eu vou até o meu 9, independente do que tiver aqui, tá, gente? Independente daqui, que é a cor de desejo. Eu vou precisar de 000. Para cada 60 gramas, 15 gramas, tá? Aqui 60 gramas, ó. Eu vou colocar aqui 60 gramas aqui, ó. Tá? Aqui eu vou colocar 15 gramas. Então, a cor de desejo. Se eu quero sair do 5, eu quero ir para o 9, eu vou ter que usar o reforçador 000 para me conquistar um tom. Aí eu consigo. Mas, se tiver a nuance 989, que é esse caso aqui, né? O 9.89, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que neutralizar o meu fundo, porque o meu fundo 9 é amarelo, certo? Aí eu vou precisar do quê? Violeta, que é a tríade aqui, né? Você sabe que violeta é azul e vermelho e a junta com o amarelo e você tem uma neutralização. É simples assim. Nós vamos fazer a tríade aqui de pigmentos que vai fazer a revelação. Do 9 para o 10 tem quanto? 1 centímetros de violeta. Aí você vai ter um 989 fiel, bonito, um pérola perfeito e maravilhoso. Agora, se você não pôr esse cara aqui, do violeta, eu vou comer um aqui, ó. E eu comendo um aqui, sabe o que vai virar aqui? Um 9.1. Bem diluidinho ainda. A Hannah perguntou se no caso anterior usar o 8.1 ao invés de usar o corretor dá certo. Então, mesmo você usando o 8.1, nós temos aqui, ó. Senão vai ficar uma coisa absurda isso daqui depois, né? Eu tenho o 8.1, ok? 8.1. E de onde que partiu? Eu sempre tenho que saber de onde que parte, né? Mas tudo bem. Eu tenho 8.1. Se eu usar o 8.1 em cima de uma base, faz conta que você partiu do 5 ou do 6, alguma coisa assim. Esse cara aqui, ó, que é o azul, tá? Ele vai neutralizar o meu fundo de clareamento. E vai sobrar um 8.0, porque você gastou ele para poder fazer essa neutralização aqui. Então, não compensa. Você tem que colocar 2 centímetros de azul. Senão, não dá certo. Você vai ter um 8 natural. E esse 8 natural, daqui 15 dias, vai revelar um 8.3, mais ou menos assim. Um 8 levemente douradinho. Aí a sua cliente não vai gostar. A Paula perguntou se a aula vai ficar salva. Vai, com certeza. Depois vocês podem passar lá. Eu prometo que vou fazer uma live bem especial, porque isso daqui é fascinante, gente. E quanto mais você treina, quanto mais você faz os cálculos, assim, melhor vai ficando sua mente e você vai fazer cores maravilhosas. Infelizmente, a colorimetria é desse jeito. Até um tempo atrás, quando nós não tínhamos acesso à colorimetria científica e avançada, o que acontecia?
nós não tínhamos acesso à informação. E nós achávamos que a coloração fazia tudo. Fazia tudo. Chegava aqui, ó, que nem o seu exemplo aqui, 8-1. Ah, passou 8-1, vai ficar 8-1. Fica, gente. Não fica. Hoje nós sabemos que não fica. E nós acabamos fazendo o quê? Falando, o seu cabelo puxa para o laranja. O seu cabelo puxa para o vermelho. A coloração da empresa não presta porque ela é quente. Não. É dado científico, tá? Vem de laboratórios mesmo, assim, que a utilização do corretor é imprescindível. O pessoal está interagindo. Colorimetria. Eu tinha perguntado antes se um cabelo 5 abre para o tom 6.4 só com coloração, sem precisar passar pela descoloração. 5 para o 6? Então, qual que é o fundo de clareamento do 6? Ele está saindo do vermelho e indo para o cobre, ok? Você não vai ter um cobre com muita vibração, mas nesse caso nós temos que usar um pouquinho a inteligência. Ou nós vamos usar um 6.3, tá? Ou você vai usar o 6 mais, o 6.0, desculpa, mais 15 gramas de dourado. Aí você tem um cobre fechado, tá? Você vai ter um cobrinho, deixa eu ver se... Aqui. Não vai ter aquele cobre, né? Aqui, ó. É esse cobre aqui, ó. Nós já temos ele aqui, ó. Foi? Aí, tá vendo? É um cobre fechado, não é um cobre aberto, tá? Agora, você pode ir direto com ele também, com 6.4? Pode, tá? Mas eu aconselho vocês colocar o 6.4, tá? O 6.4 mais dourado. 15 gramas para cada 60 gramas. Tá? Aí você vai ter um cobre bonito, porque se a pessoa escolheu um 64 é porque ela gosta de cabelo quente. E se você não colocar o corretor dourado, o que vai acontecer? Ele vai ficar marrom. Vai ficar exatamente isso daqui, ó. 6,7. Ele vai ficar exatamente isso daqui. Então, a utilização dos corretores é muito importante para você fidelizar a cor. A Renata perguntou, se eu abrir um fundo 6, que é vermelho, e ela quer o 6, que ela pode deixar assim, precisa corrigir alguma coisa? Ela quer um 6.0? Não sei, ela não especifica. Tem que especificar. Ela abriu um fundo 6, né, que é vermelho. E ela quer vermelho, ela mantém o 66, o 6 vermelho. Tá? Se ela colocar um 6.0, vai ficar um 6 puxando para o marrom. Agora, se ela quiser neutralizar e deixar um 6 natural, ela usa o 6.1. O Wagner mandou assim pra gente. Amo sua técnica de esfumar cabelo. Você pode passar a pontinha ou é um assunto para uma outra live? Eu tenho uma live que, se vocês forem lá no Instagram da Red Diário, só fala sobre esfumar cabelo. Busca lá. Tá lá inteirinha. Agora as nossas lives estão... E no YouTube também. Você pode ir no YouTube, red.iron.oficial no Instagram e no YouTube. Acredito que no YouTube também. Mesma coisa. Vai lá no Red Iron, lá no YouTube, que você vai ver a live de esfumar. E outra, melhor ainda, viu, Wagner? A técnica como que usa. Você vai ver que a técnica é fantástica. O Val mandou pra gente. Quando se usa o corretor ou reforçador, tem que acrescentar ao X a mais também? Olha, uma boa pergunta, tá? Ao X continua mesmo, tá? Porque qual que é o cálculo? É o tanto de massa que você tem para 1,5 de OX, tá? É o tanto de massa que você vai fazer, você coloca 1,5 de OX. Agora, se você for usar as super clareadoras, deixa eu mostrar aqui para eles aqui as super clareadoras. Que estamos aqui, ó, as super clareadoras, que é essa linha aqui, ó, apareceu aí? Essa linha aqui, junto com o reforçador ou não, aí você tem que dobrar o OX, aí é 2:1, 60 minutinhos, tá bom? Ó, a Renata corrigiu a pergunta do 6 para te mandar. Se ela abrir o fundo 6 e a cliente quer o 6.4, ela passa o 6.0 mais o 6.3?
Sim, o 6.3 já vai ficar ótimo nela, né? Porque já vai juntar com aquele fundo de clareamento vermelho que ela tem, aquele dourado que tem no 6.3, vai ajudar a dar uma diluída, mas fica um cobre fechado, tá bom? Agora, se você quiser um cobre com mais vibração, aí você tem que acrescentar mais dourado. É isso daí? Esses clareadores usa depois de fazer luzes? Não. Depois de mecha, a gente tem que utilizar as ferramentas, tá, pessoal? Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Para que serve a coloração? Tá bom? Quem puder responder aí, me responda. Quando nós vamos fazer qualquer tipo de escurecimento ou tonalização ou matização, nós usamos uma ferramenta única, que é o quê? Tonalizante. E os matizadores especiais da Red Art também são tonalizantes, tá? Só que eles não contêm base. Nós precisamos usar tonalizante, gente. Olha, é regra mundial, não é eu que estou falando, não é o Douglas que está falando. Isso é uma regra em qualquer parte do mundo que você for. Se você vai escurecer um cabelo, você escurece ele com tonalizante. Se vai matizar ou tonalizar umas mechas, é com tonalizante, tá bom? É sempre sem amônia. Nós precisamos usar a monoetalonamina, né, que contém nos tonalizantes, para poder fazer essa mudança de molécula de cor dentro do fio do cabelo, tá bom? Ou depósito. A Rosângela mandou pra gente. Como eu faço para mudar um cabelo com fundo natural 5, que tem luzes na altura do 1989, para um ruivo 834? Nossa, tá pronta a cartela. Essa cartela tem que ficar... Tá pronta aqui, ó. Só passar isso daqui, ó. Tá bom? Tem aqui, ó. Você vai fazer uma pré-pigmentação com 0043, tá? 0043, tá? E depois você pode passar o próprio tonalizante, ó, 834. Tá bom? Você passa aqui, faz a pré-pigmentação nas suas mechas aqui, tá? Desculpa perguntar, vou partir da primícia que você vai fazer essa coloração da cabeça toda, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma raiz 5 e aqui eu tenho mechas 9.89. Que deve estar lindo esse cabelo aqui. Que deve estar maravilhoso esse cabelo aí. Tá. Se eu quero fazer só as mechas, né, deixar essas mechas cobre na altura do 8,34, eu posso estar fazendo o quê? Só as mechas. Eu vou fazer a pré-pigmentação aqui, ó. A pré-pigmentação com 0,43. Você vai passar aqui com um oxidante de 5 volumes, tá? Pode ser aqui, ó. Vou colocar aqui o oxidante de 5 volumes. Vai deixar em torno de 20 minutos, tá? 20 minutos. E vai depender muito da porosidade desse cabelo. De o quão ele está poroso. Se ele estiver muito poroso, se as pontinhas dele estiver daquele jeito, você vai deixá-lo. Se ele estiver saudável, né? Saudável, você enxágua, seca, tá? E aplica o tonalizante, tá? E aplica aqui, ó. Após aqui, você vai aplicar o tonalizante 8,34. Acabou. Vai ficar perfeito, não vai ter desbote, vai ficar um ruivo maravilhoso. Agora, se você quer que esse cabelo fique todo 8,34, aí já é uma outra história. Tá bom? A Ana mandou pra gente. Se devemos usar tonalizante para escurecer cabelo, por que existem as colorações escuras? Só para cabelos brancos? Ótima pergunta, hein? Eu deixei uma pergunta no ar aí, mas ninguém me respondeu. Para que serve a coloração?
A coloração, pessoal, ela tem duas funções, somente, tá? Duas funções, que é o quê? Clarear cabelo e fazer cobertura de grisalhos. Fora isso, esquece, ninguém escurece cabelo com coloração, não pode. É uma ferramenta que não se deve usar. Você vai conseguir escurecer? Vai. Mas pensa comigo, qual que é a nossa fonte de ganho? De onde que sai a nossa renda? É do cabelo, não é isso? Então, o que nós precisamos fazer? Sempre partir do suave para o mais forte. Se eu consigo fazer uma tonalização, usar um tonalizante que é uma coloração, tá? Tonalizante não é fraquinho, assim, é que não tenha pigmentos, que o pigmento é mais fraco, ou que o pigmento já é revelado, isso não existe, tá, gente? A única coisa que modifica é o catalisador, que é a coloração, usa amônia, tá? Que tem uma dilatação grande de cutícula, e o tonalizante é o quê? Tem monoetanonamina, que tem um leve inchaço só da superfície da cutícula, e onde tem o depósito. Agora você pensa comigo, se eu já tenho um cabelo ou descolorido, ou que ele já foi clareado com coloração, então eu já não tenho mais o pH fisiológico desse cabelo bom, do jeito que era, 4,5, 5,5. Então eu tenho um pH mais elevado, ok? Então, se eu colocar mais uma amônia para poder escurecer esse cabelo, o que vai acontecer? Esse cabelo vai criar o quê? Porosidade maior, por causa que a amônia, ela ajuda a delatar mais esse cabelo que já está delatado. E se eu usar a monoetanonamina, eu não tenho essa delatação, que é os tonalizantes. Então, o tonalizante vai fazer o quê? Depósito de pigmento dentro desse fio. É onde que eu vou ter brilho, saúde e durabilidade. Beleza? Vamos, mais uma pergunta da Daí. Se os clareadores da Red clareiam cabelos virgens, esse sim, como usar? Sim, senhora. Se é virgem, com certeza, vai clarear, ele vai clarear 5 tons. Tá bom? As super clareadoras. As super clareadoras, gente, fala a verdade, essas ferramentas vencem no estoque da gente, né? Vencem no estoque do cabeleireiro, né? A super clareadora, corretor, e são ferramentas essenciais para o nosso dia a dia. Ajuda muito a gente a evoluir como colorista. Principalmente as super clareadoras, pessoal, ela ajuda a nós chegar a tons maravilhosos, tá? Muito claros, tons personalizados, que a sua cliente nunca vai conseguir com uma coloração de perfumaria. Como que é aí? Pessoal, estou pedindo para me encerrar aqui já. Pensei que... Você fique? Eu não vou vocês, eu fico. Tá bom? Nós vamos ter mais uma live agora, pessoal. Vamos tentar colocar mais uma live, porque senão fica um pouquinho cansativo também para todo mundo, né? Tem quanto tempo de live aí? A gente já está quase 1 hora. Então, o Instagram é 1 hora, né, pessoal? Aí fica a dica aí de acompanhar os profissionais aqui, os educadores técnicos da Red Arts, tem sempre muita dica. Eu quero que vocês vão lá também, pessoal, vão lá no Instagram da Red Arts, no YouTube, vão lá, ajuda a divulgar, vamos passar informações, tá? E uma coisa muito importante, para vocês profissionais cabeleireiros que estão aí, vão até o distribuidor de vocês, tá? Se vocês gostaram dessa live, se foi interessante, se ajudou em alguma coisa, ou pelo menos despertou uma curiosidade em vocês, o que eu gostaria que vocês fizessem? Vão até o distribuidor de vocês, chamam o distribuidor de vocês, chamam o representante da Red Arts e peçam cursos. Nós vamos ter o maior prazer de ir na região de vocês dar curso para vocês, tá bom? A Red Arts tem uma gama de profissionais muito bons e preparados para dar curso de colorimetria para vocês. Galera, agradeço muito a presença de vocês, tá? Agradeço quem ficou até o final. As perguntas foram ótimas, tá? Eu prometo que eu vou voltar aqui para fazer outras lives de colorimetria, de cálculo. E eu quero que vocês estudem aí, vejam direto aí a live, volta para trás, veja lá, tire print, façam em casa, tá bom? Vão lá. E não deixa de seguir a gente, tá? Um grande abraço, um beijo a todos.